Sejam muito bem-vindos para a nossa videoaula. Espero encontrá-los todos muito bem. Dando sequência na Universidade da Idade Ativa, na disciplina de Psicologia, nós estamos trabalhando o tema do autoconhecimento. Passamos pela identidade, agora estamos no papel, falando na nossa atuação, nas escolhas que fazemos, quantos conflitos enfrentamos, não é verdade? E aí, falamos da técnica da assertividade para fazer o melhor manejo dos conflitos nas nossas vidas. E aí, falamos dos 6 elementos para sermos assertivos. Já trabalhamos o autocontrole, a clareza, a objetividade, o respeito, falamos sobre a empatia e hoje nós vamos abordar o sentimento. Você sabia que o sentimento, apesar de mudo, fala muito alto num vínculo e num conflito? Pois é, as emoções, elas são muito importantes na gestão dos nossos conflitos. Então é muito importante no dia de hoje nós nos atermos a isso, estudarmos mais profundamente qual o impacto do sentimento na comunicação e no conflito. O aspecto mais objetivo e racional, gente, quando estamos numa situação desagradável, ele é bastante evidente, porque nós usamos fatos e dados para nos dar clareza na argumentação diante de um impasse ou de um desconforto que a gente queira tratar com alguém. Agora, tem o aspecto menos racional, portanto subjetivo, que são as emoções e os sentimentos. Como é que você se sente diante de um conflito? Nós nos sentimos, com certeza. Pensa aí nos diferentes conflitos que você tem manejado e o quanto você tem de emoção nesse lugar. Tenta localizar nesse momento. E aí é muito importante, na gestão adequada dos conflitos, a gente falar sobre essas emoções com as pessoas. Como fazer isso? Então, a técnica é sempre começar com eu me sinto, não é eu sinto que você. Cuidado, porque na minha prática, muitas vezes as pessoas vão para esse lugar. Olha, eu sinto que você não foi legal, eu sinto que você está sendo injusto, eu sinto que você tem agido com agressividade. Mas isso não é expressar sentimento. Então estejam atentos, já estou dando a grande dica aqui para evitar que você caia nessa armadilha. Então você precisa dizer como eu me sinto diante dos fatos. Então como é que eu me sinto diante da fofoca que você fez? Como é que eu me sinto diante do tom de voz que você usa comigo? Como é que eu me sinto quando você não responde o que eu pergunto? Como eu me sinto quando você não cumpre combinados? Como eu me sinto quando você só me critica e não consegue ver aspectos positivos na minha pessoa? Estão entendendo? Então, esse aspecto mais subjetivo, ele é super importante. Para comunicar para o outro como eu me sinto, a forma é muito importante. Então, lembra, a gente tratou isso quando falamos do respeito. O respeito, ele garante produtividade e eficiência na gestão de um conflito. E o que é o respeito? É o jeitão da gente se expressar, é o como eu falo com você. Meu tom de voz, lembra? A entonação, não é? A minha linguagem facial, corporal, os gestos que eu uso. A própria linguagem, né? Se eu vou usar um palavrão, ou se eu vou falar palavras mais delicadas e amenas, mais elegantes, enfim. E sempre lembrar que na gestão de um conflito é importante a mansidão, esse estado de espírito mais sereno. Então não é adequado falar com alguém quando você está inundado de uma emoção nociva, que é um contaminante que vai sim prejudicar a eficiência no diálogo e na conversa que você certamente quer ter de uma forma produtiva. Então estejam atentos. Quando for comunicar, portanto, como eu me sinto, é importante cuidar do como eu vou dizer isso. Qual é a tonalidade, ok? Então, um exemplo qualquer. Nós combinamos algo muito importante para mim,
você disse que faria, não fez, ou fez cheio de erros, ou entregou depois do combinado. Qualquer coisa que você julgue como altamente frustrante, tá? Tô dando um exemplo qualquer para ilustrar a aplicação do sentimento na conversa. Muito bem. O que eu posso dizer para você? Então, eu posso dizer como eu me sinto. Então, eu posso dizer, olha, quando você promete para mim que vai fazer algo e não faz, ou me entrega com erros ou fora do prazo, isso faz com que eu me sinta lesada. Eu me sinto, de certa forma, enganada. Eu me sinto extremamente aborrecida. Eu me sinto frustrada. E então você não tem obrigação de saber isso, e eu quero que você saiba como eu me sinto. Muito importante isso, quando você expressa para o outro como você se sente, sabe o que é muito legal? Além de você dizer, isso é muito importante, a catarse, a vazão da emoção, porque quando não dita e represada, ela gera sintomas, angústia, ansiedade, insônia ou alguma doença psicossomática. Né? Algum it da vida, gastrite, sinusite, renite, seja lá o que for. Então, quando eu digo para você como eu me sinto de acordo com a tua conduta, isso ajuda você, meu bem, a me conhecer. Muitas vezes nós supomos que é óbvio que o outro vai saber que eu não gostei. É claro que ficou na minha cara que eu não gostei. Só que vamos lembrar que empatia, que é a capacidade de ler o outro, enxergar o outro, como o outro está, como o outro sente, a história atrás da história, ou seja, tudo que o outro talvez tenha vivido para se apresentar hoje dessa forma diante de mim, às vezes uma forma rude, hostil, ou vitimizada, calado, fechado, com muita dificuldade de se colocar, isso é fruto de uma história. E não é todo mundo que tem essa habilidade, gente. Lembra, a gente está aqui, nós estamos nos empenhando, e você tem todo o meu respeito por isso, minha admiração, para adquirir um pouquinho mais de sensibilidade no trato humano, não é? E aí como é que você vai supor, deduzir ou hipotetizar que o outro sabe que você está sentindo o que você está sentindo? Tristeza, desânimo, apatia, desgosto, decepção. Então eu tô aqui para lembrar que o outro não sabe disso. Não sabe. Não temos esse treino na nossa sociedade, não somos estimulados para empatizar. Muito pelo contrário, nós estamos na cultura dos espertos, que é muito bom levar vantagem, não é? Opa, eu vou cuidar do meu, si por si, não é? Então isso não é tão simples de se encontrar. Então aumenta a nossa responsabilidade como comunicadores, gestores do diálogo, da promoção da harmonia, a arte da diplomacia, nós dizermos e expressarmos como nos sentimos. Olha que espetáculo isso. É muito interessante o que você vai descobrir se você tentar se colocar nesse lugar da prática, de dizer para alguém do teu convívio como é que você tem se sentido diante das atitudes dele. E é muito legal reforçar. A gente está falando bastante de aplicar assertividade na administração de conflitos, mas eu quero lembrar, muito importante, que você pode e deve usar a assertividade para promover ainda mais a vinculação sadia entre você e as pessoas que você se importa. Porque você pode dizer como você se sente bem na presença daquela pessoa, da forma como ela age com você, da forma como ela te respeita. Então você pode dizer: eu me sinto extremamente respeitada, feliz, encorajada, motivada na tua presença. Eu me sinto prestigiada, eu recebo como lisonjeira, eu me sinto amada, querida, bem-vinda, eu me sinto incluída pela forma como você se dirige a mim. Gosto muito, eu me sinto desafiada a manter o meu melhor toda vez que você faz um elogio a mim. Isso me encoraja, eu me sinto comprometida e engajada em continuar me aprimorando.
Porque vejam, gente, que interessante. Nós, eu e você, nós temos o poder de influenciar pessoas. Nós podemos, através da forma como nós nos comunicamos com as pessoas e dizemos as coisas duras, que muitas vezes temos que dar más notícias, fazer críticas e apontamentos, que a gente sabe que o outro pode sim se aborrecer. E porque a gente também não tem essa cultura de lidar bem com crítica. Bate na rejeição, bate no desamor, no medo de ser excluído da vida do outro. Então é um mito que a gente tem que ir trabalhando, uma fantasia que a gente tem que ir trabalhando de forma assertiva, desmistificando, portanto, e mostrando que muito pelo contrário. Quando eu me empenho em te dizer a verdade amorosamente, com mansidão, com respeito, isso é um ato de amor, de se importar, de querer bem, porque eu acredito que você pode crescer e que isso é muito bom para a sua vida, a sua evolução, a sua superação. Essa é a intenção que me move na tua direção. E isso me livra de qualquer medo, porque é em nome do amor. E o amor sempre é maior do que o medo. Onde há medo, não há amor. Onde há amor, não há medo. De verdade, pense sobre isso. Então, eu e você temos o poder, através das nossas conversas assertivas, de despertar no outro o melhor dele. Você sabia? Muitas vezes nós nos relacionamos com pessoas que despertam em nós o nosso pior. Pela forma como elas falam conosco, que não é assertiva, é agressiva, ou é chantagista, ou é acusatória, ou é queixosa. E isso faz com que as nossas emoções que se afloram sejam as mais nocivas e improdutivas possíveis. Porque o ser humano, lembrando, nós temos dignidade, nós gostamos de ser dignos. Então nós temos vaidade, nós temos orgulho. Toda vez que a gente se relaciona com alguém que só aponta o que falta, o que não tá bom, com essa tonalidade da reclamação muito queixosa, nós tendemos realmente a confirmar o que a pessoa nos diz. Então nós entregamos exatamente aquilo que ele diz que nós somos. Não é assim? Então por isso que as pessoas dizem, o que você quer, né? O bom ou o mal que existe em mim? Pode escolher, eu tenho tudo para te oferecer, depende da tua habilidade de me estimular. Onde é que você vai me tocar? Ponto de contato, onde vai ser nosso ponto de contato? Então pensem nisso, na nossa responsabilidade, dentro do nosso papel, dentro da nossa identidade, no nosso autoconhecimento, como nós vamos daqui para frente, mais conscientes, nos relacionarmos, nos dirigirmos às pessoas. Então veja que poder maravilhoso é poder estar com você no teu melhor, dizendo para você do teu bom, que eu acho maravilhoso em você e que você receba e se aproprie disso e possa expressar para mim como se sente diante disso e como também é maravilhoso poder estar com você e fazer você pensar e refletir sobre algumas atitudes e comportamentos que não nos ajudam como dupla, como família, como comunidade, como cidade, como país, como seres humanos. Bom, paro por aqui. Convido vocês então a praticarem o exercício de declarar como se sentem diante das pessoas que são importantes para vocês. Reflitam, aproveitem e nos vemos na próxima aula. Desejo uma excelente semana e um bom proveito dessa informação poderosa na sua vida. E mais uma vez, muito obrigada por estarmos juntos. Se cuidem.